Olá, amigos e amigas da TV Evangelizar. Eu sou Valdemar Jorge, nós estamos aqui nessa segunda temporada do programa Qual é o Valor? E hoje o nosso tema é justiça, que é a virtude que nos leva a dar a cada um aquilo que lhe cabe, aquilo que é seu. E hoje eu tenho aqui dois amigos, dois convidados para poder fazer parte aqui desse bate-papo. Tenho aqui Homero Marchese, formado em Direito, é deputado estadual aqui pelo estado do Paraná, e tem também o meu amigo aqui, Marcos Paulo, que é doutor em Direito, né, Marcos? Exato. Conta para mim um pouquinho da sua formação, Marcos. Bom, meu bacharelado foi cursado na UERJ, né? E também o mestrado. Após isso, eu acabei emigrando para o Rio Grande do Sul para fazer o meu doutorado lá com o professor Luiz Fernando Barzotto. E foi lá mesmo que eu terminei meu doutorado e vivi durante um tempo e agora estou aqui em Curitiba. Qual foi a tua tese de doutorado? Então, a minha tese de doutorado foi os pressupostos filosóficos dos direitos do homem, né? Dos direitos do homem. Hoje a gente vai falar sobre justiça. E o Homero Marchese, nosso amigo aqui, deputado federal, formado em Direito aqui no Paraná, Homero? Estadual, né, Valdemar? Estadual, né? Isso. Já coloquei o federal agora? Já me promoveu. Já te promoveu. Isso mesmo, Valdemar. Sou formado em Direito, fiz mestrado também na Universidade Federal do Paraná. E sou advogado aí há pelo menos 15 anos e nos últimos 4 anos tenho sido também deputado estadual aqui no nosso grande estado do Paraná. Então temos 3 advogados aqui formados para falar um pouquinho sobre justiça, né, Homero? Agora a gente vive tempos difíceis, né? Tempos diferentes porque parece que a nossa realidade na sociedade ficou um pouco subvertida e aqueles que eram nossos heróis já não são mais e aquelas pessoas que fazem coisas erradas, em alguma medida, parece que são heróis para a sociedade, né? Como é que é essa inversão de valores, Homero? Você tem percebido isso também no teu dia a dia? Realmente um momento esquisito que estamos vivendo. Eu acho que o Brasil, há algum tempo atrás, passou por um grande processo de depuração, né? Houve uma grande insatisfação popular, milhões de pessoas nas ruas lutando contra a corrupção, a favor da responsabilização das pessoas pelos seus atos, e parece que, de um tempo para cá, a gente regrediu um pouco nisso. Isso voltou olho por olho, dente por dente? Parece que sim, parece que a gente voltou um pouco atrás, né? E isso é um pouco preocupante e isso faz essa discussão bastante relevante. Mas a justiça ela é algo que está presente na vida de cada um, né? Eu acho que a pessoa não se torna uma pessoa justa de um momento para o outro, né, Marcos? Eu acho que é um hábito necessário que a pessoa vai praticando atos de justiça até se tornar uma pessoa justa. Eu lembro que eu era pequeno, que eu fui no mercado fazer uma compra, que era 1,5 quadra da minha casa, e chegando lá, me deram um troco a mais. E eu voltei para casa, naquela inocência de criança, tinha uns 9 anos de idade, em Cascavel, cidade pequena, no Paraná. E cheguei em casa e mostrei para o pai, olha, me deram troco a mais. Meu pai falou, nós vamos voltar lá e devolver esse dinheiro. Eu falei, mas como voltar a devolver? Nem lembro quem era a moça que estava no caixa. Não, vamos lá. Esse dinheiro não é seu, vai fazer falta no caixa. E me levou lá para devolver esse dinheiro. Esses atos, né, pequenos atos de virtude, reforçados e reiterados a cada dia, podem nos tornar uma pessoa virtuosa, podem nos tornar uma pessoa cada vez mais justa. É assim que funciona, Marcos? Sem dúvida, né? Esse tipo, apesar de que algumas pessoas já têm uma certa disposição para certas virtudes maior do que outras pessoas, né? A gente sabe, né, não só por Hipócrates e a teoria dos temperamentos, mas a gente sabe que é assim, né? Eu não tenho filhos, mas quem tem filhos, então, sabe mais ainda que é assim, né? Que uns são mais inclinados a praticar determinados atos de virtude e outras virtudes, e cada um deles tem mais fraqueza em determinados vícios ou outros, né? Mas, de toda maneira, esses hábitos eles têm que ser sedimentados na personalidade de cada um, né? Se a pessoa não reitera a prática desses hábitos e não apenas isso, se a pessoa não aprende intelectualmente a razão dela estar praticando aqueles atos, a virtude não se sedimenta, né? Se a pessoa não se dá conta de que a virtude é algo que diz respeito ao outro, né? Se ela não aprende o respeito pelo próximo, dificilmente ela vai se dar conta de que esses atos que ela pratica têm uma razão de justiça e, consequentemente, por mais que ela repetisse esses atos mecanicamente, se ela não chegasse a esse entendimento, né, o Aristóteles fala isso, né, de Nicômaco, se ela não chegasse a esse entendimento, ela não teria desenvolvido a virtude da justiça. Nem que ela não saiba expressar esse entendimento, mas, de alguma maneira, ela tem que ter esse entendimento do outro como alguém que deve ser respeitado, né, no seu espaço, como uma outra pessoa, né? E se as pessoas não estão vivendo esse momento, né, de a prática da justiça, a sociedade acaba se tornando uma sociedade injusta, né, Homero?
Como é que fica esse papel, você que é advogado, você que é deputado e tal, ver essa deturpação e às vezes na sociedade, que as pessoas não dão tanto esse valor da justiça e cada um quer tomar vantagem em tudo, né? Interessa para a pessoa voltar tomar um tipo de vantagem, né? E aí como é que fica essa relação? Porque primeiro me parece que nós temos que ter esse dever de justiça com Deus, que primeiro Deus nos deu tudo, então nós temos que ser gratos, né? E somos devedores de Deus. Então, nós primeiro é justiça com Deus, depois é a justiça para com o outro, justiça para com o próximo, e depois justiça com nós mesmos, né? Como é que é essa evolução, Homero, que você vê na sociedade, que às vezes fica deturpada e as pessoas querem levar vantagem em tudo em vez de praticar a justiça? Achei muito interessante o exemplo que você deu do teu pai, porque eu me lembro também de um exemplo do meu pai já é falecido, mas um exemplo prático de justiça. Quando a gente tinha um bolo, por exemplo, para cortar, isso acontece muito em casa, Sim. E éramos em 3 filhos, 3 meninos, ele dizia o seguinte, olha, aquele que cortar o bolo escolhe por último. Né? Que era uma maneira de fazer com que a pessoa que cortasse o bolo, a criança cortasse de maneira o bolo, mais justa possível. Fosse o mais justo possível. Sabe que no inventário, sou advogado, a gente fala assim, olha, quem avalia, né, não escolhe a parte do inventário que quer ficar, né? Perfeito. E vai, acho que, no mesmo sentido que o Marcos falou, que a justiça ela tem um momento de condicionamento, né? Você, praticando ela, você fica condicionado. Evidentemente, isso não é o suficiente, né? Também concordo com o Marcos quando diz que é algo interno, você tem que internalizar. Sim. Mas eu acho que, no ponto de vista social, é importante que a gente tenha essas condutas como repartição do bolo na sociedade. É importante que as pessoas sintam que aqueles que estão se desviando da conduta esperada sejam responsabilizados. E aqueles que estão cumprindo a lei sejam premiados. Eu acho que isso é muito importante para a vida em sociedade. É muito importante, no âmbito político, por exemplo, que o político ele não traia a confiança do eleitor, que ele faça com que na sociedade haja o cumprimento da lei, que aquelas pessoas que queiram levar vantagem em tudo não sejam bem-sucedidas. Esse acho que é um papel importante que a classe política tem a exercer. Alguns falam, né, que a sociedade deve ser governada pelas pessoas justas e ela não pode, de maneira alguma, ser governada pelos não justos, né, para aqueles que praticam injustiça. E aqueles que têm essa possibilidade de fazer um bom governo justo têm o dever de se colocar à disposição realmente para poder ajudar a sociedade, né? Agora, o que me parece, e aí talvez o Marcos possa ajudar a gente, quando a gente vai definir a questão da justiça, eu acho que o que precede é saber o que é a verdade, né? Porque você só pode dar aquilo que é da pessoa se souber o que é da pessoa, né? Qual é a verdade que tem, que antecede a questão da justiça. Como é que funciona essa relação, Marcos? Você consegue nos ajudar nesse ponto aí? Entre a justiça e a verdade. Bom, a justiça, ela, de fato, não pode funcionar sem a verdade. Isso é bom, para mim é bastante óbvio, né? Não vejo como poderia ser diferente. Mas é claro, é importante que nós tenhamos uma certa circunspecção, né, ao praticar a justiça, né? Por mais que nós, às vezes, queiramos realizar algum ato de justiça ou de amor ao próximo, né? A gente precisa, às vezes, saber qual é a realidade ao nosso redor, né? Sim. É preciso a justiça tem que estar acompanhada da prudência, né? E muitas vezes acontece no Brasil mesmo, né? Juízes, às vezes, né, membros do judiciário decidirem causas sem que eles tenham conhecimento, não digo da causa eles têm, mas eles não têm conhecimento daquilo que está ao redor, né, da causa, né? E muitas vezes a realidade não se compagina com aquela decisão que o juiz toma. Por quê? Porque não há meios para implementá-las, né? Implementar esse tipo de decisão. E em relação a isso, é importante que se tenha um conhecimento da realidade de uma maneira mais ampla no momento em que você quer praticar a justiça, né? Isso vale não apenas para o ato do juiz que quer fazer o bem para uma pessoa, às vezes, moribunda ou que padece de uma doença, né, às vezes, grave, tentando, digamos assim, fornecer um leito para ela ou alguma coisa assim, né? Mas que, às vezes, não está disponível, né? Às vezes... eu já ouvi casos assim de que o oficial de justiça foi cumprir uma dessas decisões e o médico falou, escolhe qual desses pacientes aqui o senhor quer que eu desconecte, porque desligar para poder liberar não há leitos disponíveis, né? Então, nesse sentido, essa multiplicação, às vezes, de decisões, não só de decisões, mas, né, de enunciados de direitos nas leis,
provocam, às vezes, uma distorção da verdadeira justiça, porque deveria levar em conta toda essa distribuição, né? Não apenas casos isolados, né? E a gente viu um aumento também de muitos direitos, né? Estão surgindo direitos a todo momento, né? Quer dizer, isso é realmente assim, Homero? Como é que você vê essa questão de você ter realmente os direitos naturais, aqueles que advêm realmente da existência humana, e uma série de novos direitos que estão surgindo aqui, a questão de justiça com relação ao animal e uma série de outros eventos. Qual que é a tua análise disso aí, Homero? Às vezes, esses direitos estão surgindo numa canetada de um juiz, né? Sim. Não foram previamente fixados numa lei, por exemplo. É importante que a justiça seja desenvolvida também no equilíbrio, senão nós não temos justiça, nós temos um justiceiro, né? Infelizmente, acho que o Marcos tocou num ponto interessante, que é o do chamado ativismo judicial, que tem acontecido muito no Brasil, que é sob o pretexto de fazer justiça, alguns magistrados estão desconsiderando o papel, por exemplo, de um parlamento que é aquele colegiado de pessoas que foi eleita para decidir o que é bom ou não na sociedade para ser cumprido numa lei. E esse problema também da multiplicidade de direitos, eu concordo com você. Eu acho que a sociedade deveria talvez inverter um pouco e falar mais em deveres do que direito, né? Aliás, o conceito técnico de direito ele exige, em contrapartida, um dever, mas a gente não tem muito notado isso, né? Então, ficou, de alguma maneira, tem se acostumado no Brasil a dizer que todo mundo tem direito, mas se esquece também do outro lado, que é o dever que as pessoas têm de cumprir a lei, de respeitar os outros, de não tentar levar vantagem nas coisas que fazem. Enfim, é um aspecto importante que tem que ser levado em consideração. Outro ponto que eu acho do outro lado, né, o contraponto ao ativismo judiciário, é às vezes as pessoas que reconhecem o direito do outro, né, do próximo, da pessoa que necessita, mas se omitem, né? Falam, olha, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu vou deixar que a pessoa se vire e acaba não se colocando para ajudar. Se a gente vê com obras de caridade, pessoas passando necessidade, uma injustiça que acontece, a gente às vezes parece pessoas um pouco omissas, né? Porque além de você buscar a verdade e saber o que é justo, você tem que, na verdade, praticar a justiça, né? Eu lembro outro exemplo que talvez possa ajudar o nosso telespectador a entender um pouquinho essa questão da justiça. Imaginemos que uma pessoa está no jogo de futebol, um jogador, e a bola sai do lado de fora do campo. A pessoa sabe, né, que de direito você tem que dar a bola para o adversário, se você for o último a tocar. Ela sabe. Só que às vezes ela sabe, só que ela não tem a fortaleza necessária para praticar um ato de justiça que é entregar a bola para o adversário. Então, como é que é isso, Paulo? Às vezes a pessoa reconhece aquilo que é direito do outro, né, mas não tem a fortaleza necessária para praticar um ato de justiça e entregar o que é do outro para o outro. Como é que você vê essa dificuldade que precisa ser fortalecido na pessoa? Olha, em primeiro lugar, acho que o que deveria ser fortalecido na pessoa é uma outra, não diria que é uma virtude, né? Mas tem um autor que se chama o Dietrich von Hildebrand, que ele tem um livrinho muito curto, mas muito instrutivo e profundo, que se chama Atitudes Éticas Fundamentais, né? E a primeira dessas atitudes éticas fundamentais que ele coloca no livro dele é o respeito. Quer dizer, aquela pessoa que é incapaz de olhar para fora de si em direção não apenas ao outro, mas em direção a tudo que lhe cerca, né, a todos os entes que lhe cercam e que também são, digamos assim, bons, né, na sua medida. Se ele é incapaz de fazer esse movimento para fora de si, ele, de fato, vai ter bastante dificuldade de praticar a virtude da justiça, né? No entanto, existem outros obstáculos, outras espécies de impedimento que podem também prejudicar a prática desse ato, né? Muitas vezes a pressão social, você é no Brasil principalmente, né? Você é otário, você vai devolver um troco, né? Você vai devolver isso, vai devolver aquilo, né? Não, achado não é roubado, né? Essa cultura em muitos Ninguém lugares... Ninguém faz isso, isso é assim mesmo, tal, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes a virtude da fortaleza, quando, claro, não é fazer a justiça como o BOP, né? Que vai subir, perdão, sou do Rio de Janeiro, né? Não sei como é que se chama aqui a polícia que enfrenta essas brabas, assim. Mas, assim, mais do que subir, né, um morro num veículo blindado tomando tiro de tudo que é lado, muitas vezes você vai precisar vencer a opinião alheia, né? Hoje em dia, eu diria que no Brasil, principalmente, a opinião alheia é o principal fator que se opõe à prática da virtude da justiça, né? E é preciso fortaleza também para vencer, para desconsiderar a opinião daquelas pessoas que te desincentivam a praticar atos, né, justos ou
te incentivam a praticar atos piores ainda, injustos, né? Porque essa ideia aqui, o homem bom, ele é necessariamente o homem justo, né? E quando você fala da coragem, eu lembrei desse fato, né? A coragem, ela ajuda você a praticar, a exercer a justiça. Mas se o ato for injusto, a coragem leva um mal tremendo, né? Que é o caso específico de você cometer algum tipo de abuso. Você, na pretensão de fazer uma justiça, acaba cometendo uma série de abusos. Isso não dá para acontecer, né, Homero? Você que tem uma formação jurídica, fica meio arrepiado com essas coisas, né? É aquela velha história que nós mencionamos do justiceiro. Aquela pessoa que, imbuída da convicção de que tem a razão no que está fazendo, não tem limite na sua ação. A gente tem que ter prudência, tem que ter equilíbrio, tem que ter ponderação antes de agir, senão a consequência pode ser pior. Imagina as pessoas ficam caluniando os outros, né? Sim. Faltando com a verdade, né? Difamando, né? Em que momento você tem que realmente denunciar um erro, um abuso? Quando você realmente tem esse dever, essa obrigação de reparar o dano. Assim como a justiça, ela vai ser só completa no momento que você conseguir reparar o dano. Agora, para nós que estamos aqui no judiciário, e muitos advogados assistindo aqui percebem, né? Que alguns dizem que toda justiça, mesmo que ela aconteça, né, no Poder Judiciário, ela é em alguma medida injusta, porque ela é tardia, né? Porque foi tirado algo de alguém e você está repondo. Mas durante esse período que foi colocado sem esse bem, ela perdeu alguma coisa, né? Então, essa virtude na justiça é uma virtude muito importante que deve nos levar a uma prática reiterada, nos levar à excelência na prática da virtude. A gente vai dar um breakzinho, vai dar uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco com nossos convidados aqui, Homero Marchese e Marcos Paulo. Até daqui a pouco. Olá, boa noite a todos. Sou Valdemar Jorge, estamos aqui nessa segunda temporada do programa Qual é o Valor. Estamos aqui voltando com nossos entrevistados aqui, o Marcos Paulo e o Homero Marchese. Aqui estamos falando sobre justiça, qual é o valor da justiça, essa virtude que interessa tanto a todos nós. E eu queria começar nesse segundo bloco falando com o Homero. Homero, como é que fica essa relação entre justiça e corrupção? Bom, a corrupção é um mal, né? É alguém levando vantagem, basicamente é isso. No Estado, no poder público, é preciso garantir, no mínimo, que as pessoas tenham, que não possam levar vantagem uma relação às outras. Né? A corrupção acontece quando um agente que está dentro do Estado ou fora dele, né, utiliza-se daquele papel para poder levar vantagem. Por exemplo, recebendo propina ou pagando suborno, desviando um dinheiro que deveria ir para determinado local. Então, a corrupção ela tem tudo a ver com a injustiça, porque ela desequilibra aquela relação que se espera das pessoas em comunidade. Por mais que existam diferentes concepções de justiça, nenhuma delas aceita que alguém possa levar vantagem indevida em relação ao outro. Então, é preciso afastar a corrupção da administração, isso certamente não vai ser possível 100%, mas é preciso punir os responsáveis, a maior parte das vezes, para que haja, por parte do resto da coletividade, a esperança de que aquele governo possa funcionar adequadamente. Então, é preciso que as instituições funcionem bem para que a gente não tenha esse tipo de injustiça no nosso Estado. O que me chama a atenção sempre nessa questão da injustiça ou da corrupção ou do roubo, quando alguém fala mal do outro, qualquer tipo de mal feito, né? Que leva à injustiça, porque todos nós temos direito à dignidade, a sermos valorizados como pessoas, mas aquela pessoa que pratica a corrupção, aquela pessoa que pratica o mal, fica nela algo muito ruim. Perde mais a pessoa que pratica o mal, que faz justiça, do que aquela pessoa que sofre injustiça. Tanto veja bem, o crime de corrupção, todos os crimes de corrupção, eles tanto são crimes que, na verdade, visam a própria pessoa do político, que o político nem precisa levar a vantagem para que ele cometa um crime, né? É um crime que ele não transcende a própria ação. A própria ação imanente de aceitar, mesmo que ele não receba, considera-se o crime consumado tanto quanto se ele tivesse recebido aquela propina, né? Aquela vantagem, né? Se ele propõe e não recebe, dá no mesmo. Porque a virtude da justiça, no seu aspecto de justiça legal,
que é aquilo que todos devem à comunidade como um todo, ao bem comum, ela é um tipo de justiça que foca nas pessoas, né? Tanto é que o assassinato de uma pessoa não é um crime só contra aquela pessoa, né? Não é só um injusto contra aquela pessoa, né? Quando você pratica um assassinato, não está lisando só aquela pessoa, está lisando toda a comunidade. Por isso que esses crimes são de ação penal pública, né? Eu acho engraçado porque essa questão da corrupção ela é complexa, né? Porque tem a corrupção ativa e a passiva, né? Exato. E quando se fala em corrupção, é uma corrupção da própria pessoa, né? Ela própria se torna uma pessoa corrompida, né? Tanto por isso que oferece o dinheiro quanto o cara que recebe o dinheiro. As pessoas pensam no dinheiro, mas na verdade esses crimes eles visam a coibir práticas que corrompem o próprio caráter da pessoa, né? E a própria crença na funcionalidade, na honestidade das instituições, né? Porque, claro, o sujeito pode ter até aquele desejo de receber a propina e nunca expressá-lo. Mas a partir do momento que ele expressa, ele está se comunicando com o outro e, portanto, está estabelecendo ali uma relação interpessoal, que é justamente o objeto da virtude da justiça, né? E assim, de certa maneira, ele está escandalizando o outro, né? E se ele faz isso esse tipo de ação, de alguma maneira, é registrado e apresentado para a comunidade como um todo, exposto à comunidade como um todo, ele está escandalizando a comunidade como um todo, né? Um outro crime que é complexo também é com relação à sonegação tributária, né? A pessoa sonega tributo, quer dizer, todos estão pagando e alguém está dizendo assim, não vou pagar tributo. E aí tem uma falsa noção de justiça ou injustiça que as pessoas falam, não vou pagar tributo. Por quê? Porque os outros também não estão pagando. Essa falsa noção, né, de justiça ou injustiça acaba corrompendo toda a sociedade. Não, Mero? Você tem essa mesma percepção? Você sabe que eu sou um político liberal, eu gostaria que houvesse o menor pagamento de tributos possível, todos nós, né? Agora, no momento em que é fixada a regra do jogo, se alguém a descumpre, ele está levando uma desvantagem indevida, porque é esse recurso que vai ser utilizado depois para fazer frente às despesas do Estado. Então, é muito claro, especialmente no Estado, essa relação entre justiça e igualdade. Um Estado justo é um Estado que garante que as regras do jogo sejam cumpridas por todas as pessoas e pune aquelas que não cumprem as regras do jogo. Porque se alguém não está cumprindo a regra do jogo, né, outro está cumprindo no seu lugar. Né? Faz falta aquele momento lá que a pessoa está deixando de fazer a parte dela. Com certeza. E a questão dos direitos, né? Muitos direitos surgindo. Eu queria retomar um pouquinho esse tema aí. Fala um pouquinho para a gente, acho que você é um estudioso sobre o assunto, sobre o justnaturalismo. Como é que é essa relação do justnaturalismo com a justiça? Então, no direito natural clássico, que é o direito da tradição ocidental sintetizada por São Tomás, a justiça é justamente isso que você falou no início do programa, né? É a virtude que leva a pessoa a dar o direito do outro, né? E o que é o direito do outro, né? Ius sum cuique tribuere, né? O que é o direito? O direito não é o próprio, né? O direito é justamente algo devido a alguém segundo certo modo de igualdade, né? É isso que São Tomás vai falar na Suma. Então, a justiça, estruturalmente, numa sociedade, ela se articula em torno a uma relação de três pessoas, né? A justiça é principalmente a virtude do juiz, né? Porque é necessário que haja um terceiro imparcial para decidir aquilo que é o seu de cada um, né? É claro que as pessoas, conhecendo a lei, né, novamente, a lei deve ser emanada de alguma espécie de terceiro, né, ou pelo menos ela deve constar de alguma espécie de pacto, né, que o contrato é a lei escrita, né, mas o contrato ele fica ali, de certa maneira, fixado naquela forma, né, e as pessoas têm que obedecer aquilo ainda que elas mudem de opinião ou de disposição posteriormente. É claro que existe a cláusula rebus sic stantibus para adequar mudanças de situação extremas, mas a necessidade de um terceiro sempre na justiça, né? E na modernidade existe uma inversão dessa concepção de justiça a partir de um frade franciscano do século XIV que se chama Guilherme de Ockham, né? Ele vai dizer que a justiça é a ordem interior do homem em si mesmo, né? Só que essa definição é a definição que São Tomás daria muito mais à virtude da temperança, né? Então, o que acontece? Quando o sujeito acha que pode definir o direito a partir de si mesmo, ele já está errado, né?
o direito ele precisa de um terceiro. Já está posto, né? Ele não é nem algo que parte de quem, digamos assim, será beneficiado, né? Porque essa é outra característica da concepção moderna do direito, né? Para São Tomás, o ius sumum, no caso do criminoso, era a pena que ele iria receber. Aquele era o ius sumum, né? É o seu direito, né? A parte que lhe cabe é uma parte de desvantagem nesse caso, porque o direito é sempre uma parte, né? Sempre algo que está sendo participado ali na comunidade, né? Na realidade da comunidade. E a partir do momento que o direito se centra no indivíduo, os direitos, né, passam a se multiplicar na medida em que haja indivíduos dispostos e articulados a fazerem essas reivindicações, né? Que não aí entra direitos, né? E aí entra um pouco, né, um negócio chamado a Lei de Olson, né, que é digamos assim, uma percepção que um economista do século XX, Mancur Olson, teve, né, na lógica da ação coletiva, né, de que interesses, muitas vezes bem limitados numericamente, têm maior capacidade de articulação e influência do que interesses difusos e muito caros a muitas pessoas, entendeu? Então, quando você tem essa união da lei de Olson, digamos assim, com esse egoísmo dos direitos, né, o subjetivismo jurídico, né, como vai falar o Michel Villey, está criada aí um coquetel explosivo, digamos assim, né? E essa explosão causa essa multiplicação de direitos que acabam entrando em choque uns com os outros, né? Porque a partir do momento que você concebeu um direito como uma liberdade ilimitada de um indivíduo no estado de natureza, que vai ser a concepção do Ockham, de certa maneira, que vai passar para o Hobbes e para o Locke. Vai criar uma série de direitos nisso aí, né? Entre aspas, né? Direitos, né? Exatamente. Você, digamos assim, falávamos no início da justiça devida a Deus, né? Para Platão, Deus era a medida de todas as coisas. Esse subjetivismo faz com que o homem se torne a medida de todas as coisas, né? Como diria o Protágoras, né? Que era o sofista, adversário de Sócrates nas discussões. Então, isso só pode resultar em conflito, não tem outra saída para isso, né? E aí a pessoa, né, que diz Homero, né, ela é rápida, né, para poder reivindicar diversos possíveis direitos, mas ela é lenta para reconhecer os seus deveres, né? Aí o judiciário fica sobrecarregado, né, Homero? A profusão de direitos, ela também tem como consequências uma maior intervenção do Estado na vida das pessoas. Sim. Você tem, de um lado, você tem direitos naturais que independem da vontade das pessoas. Sim. São direitos que vêm de Deus, posso dizer isso. O direito à vida, à liberdade, a gozar do fruto do nosso trabalho. Você tem aqueles direitos que nós pactuamos por escrito. Mas esses direitos pactuados por escrito, eles não podem, em determinado momento, ultrapassar os direitos naturais, senão você tem um arbítrio. Isso que justificou uma série de revoluções ao longo do tempo, como a Revolução Americana, cuja Declaração de Independência diz exatamente isso. Quando os direitos naturais estão sendo desrespeitados por um governo indevidamente, você tem o direito de mudar o governo. E essa série de direitos que estão se proliferando, muitas vezes acabam justificando maior intervenção do Estado na vida das pessoas, sim, uma maior arrecadação tributária e uma maior concentração de poder de quem já está no Estado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também. Pode até parecer à primeira vista uma ideia boa, vamos fazer com que as pessoas tenham mais direitos, mas será que no fundo não tem alguém mal intencionado por trás disso? É isso que a gente precisa tomar cuidado, né? E evitar que haja abusos por parte de quem está no poder. E acaba criando, né, uma luta de todos contra todos, né? Eu tenho os meus direitos, você tem os teus, você tem o teu divisão, você acha que você está correto, o Marcos acha que ele é que está correto e vira um estado de guerra, né, Marcos? Como é que você pode falar desse estado de guerra gerado por esse movimento de todos contra todos? Exatamente. Então, existe um autor que lançou um livro há pouco tempo, 2018, o Patrick Deneen, que foi traduzido para o português, se chama Why Liberalism Failed, né? Porque o liberalismo fracassou. E ali ele diz que a guerra de todos contra todos do contratualismo hobbesiano é uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque ela se inculca como uma espécie de veneno no modo de pensar das pessoas, uma espécie de vírus, podemos dizer até, né? Que se multiplica de uma maneira até inconsciente, né? O vírus não é um tipo de vida, né? De maneira que torna as pessoas propensas a pensarem que todas as relações
são de uma espécie contratual e que você pode romper esse tipo de relação quando você quiser, né? E isso se espalhou desse contratualismo para várias instituições da sociedade que jamais poderiam ser vistas dessa maneira, né? Uma delas é a família, por exemplo, né? A partir do momento em que a família ela é vista não apenas como um contrato, porque ela é também isso, Sim. porque é necessário que se resguarde os direitos das pessoas envolvidas, mas como só um contrato em que as pessoas podem desfazer o acordo a qualquer momento e basta substituir tudo aquilo que foi destruído por dinheiro, Sim. Essas instituições começam a ruir, porque são esse tipo de instituição estável que proporciona, né, justamente o quadro dentro do qual a vida das pessoas se desenvolve, né? E quanto mais atomizadas as pessoas ficam, né, mais próximos nós ficamos de um estado de natureza e mais autointeressadas as pessoas ficam e mais dispostas a romper relações para obter determinados objetos, né, de utilidade ou de prazer, as pessoas se tornam. E isso corrói, de fato, a estrutura da sociedade, né, a tessitura social. Nós estamos caminhando para o final desse bloco e eu só queria lembrar, o Homero conhece bem esse livro, e o Marcos Paulo também, a questão do livro, né, Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Acho que esse é o principal pensamento dessa noite, né? Para que a gente possamos ser pessoas justas, nós temos que fazer a coisa certa, mesmo que custe, mesmo que cause algum prejuízo para você. Fazer o que é correto é ser justo. A gente volta daqui a pouquinho para o terceiro bloco do programa Qual é o Valor? E o tema hoje é Justiça. Olá, amigos e amigas da TV Evangelizar. Nós voltamos agora nesse terceiro bloco do programa Qual o Valor, com o nosso tema Justiça. E eu queria já começar esse terceiro bloco pedindo para colocar para a gente aqui o videozinho, um trailer do filme Um Sonho de Liberdade, que fala de um homem, de um jovem que foi condenado injustamente por um crime. A gente vai ver um pouquinho o desenrolar dessa história, vamos debater um pouquinho as consequências das pessoas que são condenadas por algum tipo de crime. Sr. Dufresne, descreva a discussão que teve com sua esposa na noite em que foi assassinado. Feliz porque eu já sabia que andava me traindo. Ela disse que também queria o divórcio em Rennes. Isto foi uma vingança de uma natureza muito mais brutal e a sangue frio. Considerem isto. O senhor me parece ser um homem bastante frio e sem remorso, Sr. Dufresne. Meu sangue gela só de olhar para o senhor. 2 penas de prisão perpétua, uma após outra. Uma para cada uma de suas vítimas. Assim seja. Aposta em quem, Red? Naquele cara mais alto com pinta de riquinho. Aquele cara? Impossível. 10 cigarros. Tá apostando alto. Quem vai provar que eu estou errado? Haywood, diga. Se eu fosse você, ficaria de olhos bem abertos. Obrigado pelo conselho. É de graça. Você entende a minha preocupação. Se eu tiver algum problema, não vou usar o martelo de pedra, tá bom? Ele está abrindo um túnel na parede. O que achou de tão engraçado? Você vai entender quando vir o martelo de pedra. Quanto custa geralmente lá fora? $7 em qualquer loja de ferramentas, Hadley. Confia na sua esposa. Muito engraçado. Acho que está querendo ficar sem dente para poder tomar sopinha. O que quis dizer é se acha que ela agiria por trás, tentando agir sozinha. Segure os tornozelos dele. Não! 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 Socorro! Socorro! Não! É bom saber que está lendo a Bíblia.
Alguma passagem preferida? Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Marcos 13:35. Sempre gostei dela. Mas eu prefiro... Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não caminhará na escuridão. Terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Então? Então o quê? Eu sempre vi vocês juntos, eram como unha e carne. Ele deve ter dito alguma coisa. E aquela gostosa do poço? Hã? Aquela gostosa, talvez ela saiba. O que é que tem aí, gostosona? Não vai falar? O Homero comentava que esse filme sempre estava nos rankings dos premiados, né? E é interessante o filme porque, na realidade, esse jovem marido, ele teve o desejo, né? Teve a intenção, realmente, de matar a esposa, mas não foi ele que matou. E foi condenado injustamente, né, Marcos? Você lembra desse filme, Marcos? O que você pode falar sobre ele? Eu só lembro de uma maneira muito vaga e genérica que ele era condenado, né? E ele era inocente e, de fato, empreendia esse esforço aí por fugir da prisão, que, de fato, é justo, né? Não é justo que algum inocente seja condenado, né? De fato, acho que os esforços dele foram recompensados ao final do filme, né? Foram? Aparentemente, sim. O que você podia chamar a atenção aí do filme? Algum detalhe te chamou no trailer aí, Homero? É um filme praticamente completo, porque ele é um filme que envolve drama, tem um relacionamento inusitado de amizade, firmado dentro da cadeia, ele tem muito sofrimento, né? Tem humor também. Então é um filme completo que faz a gente ver as misérias humanas e uma das principais é quando existe uma injustiça contra alguém. E será que aquela pessoa que pratica a injustiça, em que momento ela é merecedora de compaixão, né? Será que Deus pode tirar, através até de um próprio mal, pode tirar alguma coisa boa? Bom, eu acredito que, antes de tudo, a pessoa que promoveu a injustiça, ela precisa se arrepender, né? Isso. Arrepender e reparar o dano. Arrepender, ser sincero e reparar o dano. Né? Isso é fundamental, senão falar da boca para fora que cometeu uma injustiça e ficar por isso mesmo não funciona e não resolve, né? Não resolve. E você comentava com a gente aqui que você leu o livro do Michael Sandel, né? Sim. Justiça, né? O que é fazer a coisa certa. O que te chamou atenção no livro lá que pode trazer aqui para o nosso público, Homero? Esse é um livro muito interessante, um livro que virou um best-seller nas faculdades de Direito, mas também fora das faculdades de Direito, porque ele permite ver que existem maneiras diferentes de pensar sobre a justiça. Não existe só uma maneira de pensar sobre a justiça. E ele também permite ver, bem, Valdemar, que algumas coisas, né, o dinheiro não compra. Que é outro livro dele, né? Que é outro livro dele também, que é digamos assim, uma spin-off, como se diz, é um anexo Recomendo também. Do livro. Por exemplo, ele dá algumas passagens muito interessantes, ele faz você pensar a todo momento. Ele diz o seguinte: por qual motivo uma pessoa não poderia vender um órgão dela, por exemplo? Se ela tem 2 órgãos específicos, por que ela não pode vender um, continuar vivendo, ganhar um dinheirinho com isso? Por que uma pessoa, por exemplo, já com a evolução da engenharia genética, não poderia manipular, eventualmente, um gene do filho dela para o futuro? Por que isso causa, digamos assim, um dilema moral? E ele vai explicando isso passo a passo, que existem certas coisas que o direito não compra, que o corpo humano não é objeto de negócio. Né? É a dignidade, né, da pessoa humana. Né? Um bem que tem um valor intrínseco. Você respeita uma pessoa pelo fato de ela ser um ser humano, não por outro motivo qualquer. Então é um livro muito interessante que vai te apresentando com uma série de questões que te faz raciocinar e às vezes até faz você ver de forma diferente a vida. Esse livro é muito interessante, né? Porque essa questão dos órgãos, né, é importante, porque você pode fazer a doação do órgão, que é um ato nobre, né, um ato de caridade, um ato de misericórdia, mas você não pode vendê-lo, né? Porque você acaba corrompendo, né, a natureza humana ao transformar um órgão humano, o corpo humano, em mercadoria. E isso causa um mal muito grande para a pessoa e para a sociedade, você realmente transformar essa materialização daquilo que é essa dignidade da pessoa humana. É nessa linha, Marcos? Sem dúvida, né? Você, enquanto falava isso, eu acabava de me lembrar que, né,
próprio casamento é isso, de certa maneira, né? É uma doação dos corpos dos esposos um ao outro, né? Tem coisas que são tão valiosas que não podem ser compradas, só podem ser entregues de livre e espontânea vontade, né? E, de fato, acho que o casamento é um exemplo paradigmático disso que você falou, né? Porque aí é o corpo inteiro, né? E a pessoa que está doando uma parte, é claro que, bom, mas, de certa maneira, né, na tradição católica e cristã, né? Principalmente a católica, né? O homem deve, aliás, né? Cristã, né? Porque podemos dizer porque está inscrito na Bíblia, né? O homem deve ser capaz de dar a sua vida por sua esposa, né? Tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, ele deve ser capaz de dar a vida pela esposa, né? Então, quando ele entrega o corpo no altar, não é algo que ele está fazendo aí de brincadeira, né? Ele tem que ter essa consciência de que ele é capaz de dar a vida por aquela mulher, né? E dar a vida é dar essa vida corporal aqui, né? Não a vida eterna, né? Enfim. Outro exemplo que tem do livro também é a questão de você comprar fila, né? No transplante de órgãos também, ou comprar a fila para poder encurtar o seu tempo de ser atendido do médico, né? Ele fala realmente, isso é uma coisa que está acontecendo muito na China, essa questão de você ocupar um espaço que era de outro na fila. Como é que você vê essa questão? É justo ou injusto você comprar o lugar da fila e, por exemplo, o lugar da fila na área de saúde e depois financiar um hospital, a compra de um outro investimento para poder salvar a vida de outras pessoas? O que é interessante no livro é que certamente nós vamos encontrar pessoas no mundo que entenderiam que o certo a fazer seria permitir esse tipo de coisa. Essa pessoa argumentaria, por exemplo, que com o dinheiro da compra do lugar na fila, aquela pessoa que recebeu poderia fazer outras coisas, poderia movimentar a economia, poderia ter mais utilidade. Mas o que ele faz ver também é que você não pode colocar valor em determinadas situações. Acontece muito hoje em dia, em guerras, por exemplo, em alguns países que constantemente estão indo para guerras, isso é outro exemplo do livro, que a população mais pobre acaba lutando a guerra que vai beneficiar o país inteiro. Os mais ricos acabam, de certa forma, comprando também a sua, digamos assim, saída da guerra ao mandarem para o exército os filhos dos imigrantes, os filhos da população mais pobre, aquela população que vai entrar no exército porque precisa de um recurso, não consegue de outra maneira. Então, eu acho que isso, de certa forma, esses exemplos indicam corrosão dos laços sociais. Alguém levando vantagem sobre outro a partir de um critério que não é o fator justo de discriminação, que é o dinheiro, né? Quando a gente está tratando de seres humanos, o dinheiro não pode ter papel preponderante. Essa questão do pensamento do preço justo das coisas, né? Perfeito. Em crises, por exemplo, que tem grandes vendavais nos Estados Unidos ou fora, o livro traz esse exemplo tal, que falta água. Né, que falta água e tem algumas pessoas que vão lá cobrar um valor exagerado na água, quer dizer, para ter um lucro exorbitante. Até quando você fala na justa remuneração, no justo preço dos bens, você tem que buscar também esse critério da justiça. Né? No meio da pandemia a gente teve essa questão, né? Várias coisas subiram muito de preço, né? Faltou os respiradores, faltou luva, faltou uma série de equipamentos de EPI que encareceram muito. Né? Quer dizer, como buscar também a justiça na justa remuneração do salário e no justo preço das mercadorias, Marcos? Pois é, essa é uma pergunta interessante, né? Esse caso do livro do Sandel, né? Parece-me que era uma localidade isolada, né? Que acabou padecendo de uma falta de água e as pessoas iam até lá para vender água muito mais cara do que ela custava, né? Ordinariamente. Bom, os liberais, digamos assim, radicais, mais extremos, eles vão dizer que é isso mesmo, que é a lei da oferta e da procura. Agora eu vou querer ouvir o Homero aqui agora. E que, né, tudo deve ser regulado com base nessa lei. Né? No entanto, a lei da oferta e da procura, ela funciona sobre toda uma base de pressupostos sociais que permitem que esse mecanismo funcione bem, né? Não nas situações extremas. Né? Sim. E o próprio Adam Smith, por exemplo, né, muitos liberais citam Adam Smith falando da mão invisível do mercado, mas esquecem que o Adam Smith defendia a educação pública, por exemplo, que ele dizia que o conluio entre comerciantes devia ser coibido, né, os trusts, né, deviam ser coibidos. Então, o preço justo, é claro que ele vai ter que obedecer a algum critério de distribuição social. E é evidente aos olhos de qualquer um que tenha um mínimo de bom senso, né, que abusar de situações de carestia para levar vantagem é algo injusto, né? Porque, veja bem, a água é um bem essencial, né?
Então, ele é constitutivo da igualdade fundamental de todos os seres humanos. Se ele é um bem essencial e você está ordenando a distribuição dele por quem tem mais dinheiro, você está dizendo que as pessoas que têm mais dinheiro são mais dignas de viver do que aquelas que não têm, ou que têm menos. Que é exatamente o mesmo caso do cidadão que fura a fila no transplante de órgãos, né? Exatamente o mesmo. Porque isso quebra o quê? Uma igualdade fundamental que é constitutiva da nossa humanidade, né? Claro, outro caso seria, digamos assim, precisamos distribuir essa água aqui, tem poucas pessoas, teremos que decidir quem vai viver e quem não vai viver. Isso é difícil. Mas isso jamais se pode fazer com o critério do dinheiro, né? O critério do dinheiro, ele sempre nos soa injusto nesse momento, né? Sempre nos parece que há outros critérios mais razoáveis, né? Quem é capaz de promover o maior bem para a comunidade, né? Quem vai viver mais tempo, ou até o critério da vontade, né? Algumas pessoas podem escolher se sacrificar pelos outros, né? Você concorda, Homero, com essa ideia de oferta e demanda? Esse exemplo também é muito interessante. Há um desastre natural em determinada localidade e só existe um fornecedor de água. Né? Digamos que os demais fornecedores foram afetados, seu estoque foi todo destruído, mas aquele único fornecedor permaneceu. Então, antes ele vendia um galão de água a R$20, por exemplo, agora ele poderia passar a vender a 100, 200, porque ele é o único. Sim. E algumas pessoas, como o Marcos falou, alguns liberais ao extremo, poderiam dizer, bom, mas isso aí não é injusto, porque a pessoa está pagando, topou pagar. Isso pode até incentivar outros fornecedores de água a atenderem aquela comunidade, a irem até a comunidade, porque vão ter um preço mais alto. Mas eu concordo que, nesse caso específico, se está premiando uma vantagem indevida desse fornecedor de água. Não é um caso abuso, comum, né? É um abuso. É um abuso a pessoa está direito, num sofrimento, ela está sendo coagida a comprar a água porque ela não tem outro tipo de escolha nesse caso. Caminhando para o final já do programa, quero fazer uma pergunta para você. Sócrates, Homero, diz que quem praticou o mal deveria a si próprio mandar-se bater e encarcerar-se. Você concorda com Sócrates ou não? Nunca tinha pensado nisso. Mas quem pratica o mal certamente comete um ato contrário a si próprio, né? Isso eu não tenho dúvida. Comete um ato contrário a Deus e, portanto, deveria se arrepender e reparar, como você mesmo disse no bloco anterior. Muito bom, seria o ideal, né? Que as pessoas pudessem fazer uma reflexão, um exame de consciência e reparar o mal que causou, né? Perfeito. E se encontrar em paz novamente, né? Perfeito. E você, Marcos Paulo, já caminhando para o final, né? Concorda que Deus é incrível, né? Porque ele, em algumas situações, pode castigar o mal, né? Porque ele pratica uma justiça, mas ele pode também poupar o injusto, né? Poupar por uma questão realmente de bondade. Você concorda com isso? Provisoriamente, ele pode fazer isso, né? Acho que no juízo final, não, né? Porque ele é eminentemente justo, mas ele pode dar um tempo para que a pessoa injusta se convirta, né? E muitas vezes os seres humanos agem assim também, né? No entanto, a punição, ela é certa, né? Ainda que tarde, ela é certa, mas, de fato, né? O próprio Evangelho diz que há mais alegria no céu por um justo que se converte do que um injusto que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão, né? Então, isso aí, de fato, é certo. Para esse tempo, para essa terra, é certo. Muito bom. Gente, nós estamos, então, caminhando para o final do bloco. Eu queria agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam até aqui, agradecer ao Homero Marchese, agradecer ao Marcos Paulo. A gente falou hoje sobre justiça. E eu queria encerrar com um dito poético, né, de Aristóteles, que ele fala: nem a estrela da tarde, nem a estrela da manhã são tão maravilhosas como a justiça. Vamos praticar a justiça, fazer o que é certo, mesmo que custe, mesmo que doa. Um abraço a todos, até o próximo programa.